Deputado Arlindo Quinalha visita Sertãozinho, ele que já foi presidente da Câmara dos Deputados e vai poder explicar. Deputado, motivação da sua visita à cidade de Sertãozinho, ao Sindicato dos Metalúrgicos, ao Samuel Marchetti e tudo mais. Como é que o senhor pode fazer uma análise, principalmente a análise envolvendo o governo, o momento político que nós estamos vivendo? Bem, primeiro que eu quero agradecer o convite do Samuel. Nós vamos conversar com a diretoria e outros que se interessaram e podem estar aqui. Mas o fato é o seguinte, num momento de brutal desemprego, porque nós temos hoje no país apenas 48% da população economicamente ativa ocupada, portanto, nós temos mais da metade das pessoas no Brasil naquela categoria de desocupadas, que são os desempregados, que são aqueles que são subutilizados, trabalham menos, podendo trabalhar mais porque não tem emprego, e os desalentados, que são aqueles que buscam emprego durante muito tempo, depois desistem. E é uma contradição, nós podíamos chamá-los dos desempregados mais antigos, mas o critério é que são desalentados. Pois bem, então, numa circunstância dessa, evidentemente que os sindicatos perdem força, porque com desemprego, a principal arma de luta dos trabalhadores é retirada, porque as pessoas estão buscando sobreviver literalmente, tanto economicamente e, eu diria, especialmente salvar as vidas, porque nós temos o presidente da República que escolheu boicotar o isolamento social, boicotar a vacina. Então, é uma tragédia que é a maior do país. Bom, então, sempre numa circunstância dessa, tem outras causas também, de sofrimento, de perda de direitos. Então, no caso do movimento sindical, nós temos duas graves antirreformas. A chamada reforma trabalhista, que rasgou a CLT, aquilo que levou décadas para conquistar, nós perdemos num prazo muito curto. Foi feito ainda no governo Temer. E depois veio a chamada reforma da Previdência, que o argumento para fazer uma e outra eram praticamente os mesmos, que era: é preciso reduzir o custo do Brasil, no caso da reforma trabalhista, encarece demais a folha, os direitos, e o mercado vai pegar confiança, vai investir, vai gerar emprego. E depois, quando chegou na reforma da Previdência, é preciso acabar com o déficit da Previdência. Bom, na época do Lula, quando gerou emprego, foi o momento onde a Previdência Social arrecadou mais. E a mesma coisa, o mercado vai pegar confiança, vai investir. Pois bem, os empregos nós sabíamos que não viriam, porque havia experiências em outros países. Segundo, investimento externo no Brasil, o Brasil, que já ocupou a 6ª posição, foi para a 11ª na América Latina. Quem mais recebe investimento externo hoje é o México. E respeitando, obviamente, o povo mexicano, aquele país, mas o Brasil, do ponto de vista econômico, tinha deixado o México muito para trás, bem como a Argentina, que respeitamos também, para dar um nível de comparação. Então, tudo aquilo que acontece em qualquer cidade, portanto, em Sertãozinho também, tem uma relação direta com os erros ou acertos. No caso do Bolsonaro, eu não consigo ver nenhum acerto em nenhuma área. Nós tivemos aí várias manifestações externas em relação ao Brasil, e uma delas foi do presidente venezuelano afirmando que o Brasil se prepara para invadir a Venezuela. Isso é verdade? Não é verdade? O senhor que é deputado deve ter informações talvez um pouco maiores em relação a isso? Não, primeiro que o Bolsonaro, quando houve as eleições na Argentina e o então presidente Macri foi derrotado, ele, com a segurança da ignorância, que é um absoluto ignorante, ele ataca o povo argentino, fazendo com que o chanceler argentino do governo Macri rechaçasse aquilo que ele estava se metendo ali. Com referência à Venezuela,
Bom, primeiro é fundamental a gente identificar, porque a preocupação tanto com a Venezuela. A Venezuela é o país com a maior reserva de petróleo do planeta, enquanto um único país. Bom, a Venezuela tem processos, como os Estados Unidos tem processos. Vamos falar então, por que ninguém fala mais dos Estados Unidos, onde o Trump tentou um golpe numa democracia consolidada, com as Forças Armadas que sabem o seu papel e não se mete em política, o maior comandante dos Estados Unidos, ele atravessou a rua com o Trump e aquilo foi, digamos, criticado corretamente, porque ele não está ali para servir um governo, ele está ali para servir a nação dele. Ele se desculpou, por isso manteve a autoridade. Aqui no Brasil, nós temos o ministro da Defesa que tem a cara de pau de ameaçar o Congresso para que se aprove o voto impresso. Eu sou da Comissão Especial do Voto Impresso e nós vamos derrotá-los pelo absurdo que é a proposta. Ela é mentirosa total. Eles dizem que é auditável, né? Mas se você duvida, que é a tese deles, de que o software, vamos chamar de mecanismo interno, que dali cria condições de você digitar e ter o voto em urna eletrônica, eles falam, não, mas ninguém está vendo o que está acontecendo. Bom, aí, só que para fazer o voto impresso, também precisa de um software, de um mecanismo interno. Mas aí eles dizem o seguinte, não, mas o cidadão vai ver o voto impresso que vai direto para a urna. Mas é de uma, digamos, uma inteligência curta, né? Porque se você tem um software que pode ser viciado, admitindo a hipótese, que é deles, não a minha, você pode ter o voto impresso, a pessoa lê, porém o QR Code, que depois vai servir de leitura, vai vincular, né, que aquela pessoa em qual você votou, tipo Samuel, aparece o nome, só que toda vez que aparecer o nome, o QR Code vai estar sem condição de leitura, vai anular os votos. Então, voltando à Venezuela, portanto, hoje a Venezuela acabou de ter umas eleições, há uns 6 meses atrás, mais ou menos, onde parte da oposição participou das eleições. Então, às vezes, a mídia, o presidente da República, coloca algo, fala assim, mas por que você não fala do desemprego do Brasil? Porque você não fala que o Brasil tem uma das maiores taxas de letalidade, de mortalidade por causa da Covid? Por que você não fala que o Brasil rejeitou 160 milhões de doses que podia ter comprado pelo consórcio da COVAX, o Facility COVAX, comprou apenas 40 milhões e está faltando vacina. Né? Por que não comprou vacina da Pfizer? Então, e aí fala, mas e a Venezuela? E Cuba? Bom, cuida daqui pelo menos, porque eu tenho como princípio, como pressuposto, que não é só meu, que é da política internacional. Você tem que respeitar a autodeterminação dos povos. Isso não significa concordar com tudo que acontece na Venezuela, não é nada disso. Então, mas na minha opinião, toda a pressão em cima da Venezuela tem nome e endereço, chama-se petróleo, e petróleo causa muitas invasões. Estados Unidos é o campeão de invadir outros países. A sua mensagem ao povo de Sertãozinho aqui, já que o senhor está no Sindicato dos Metalúrgicos. Não, primeiro, deixar aqui um abraço para todos de Sertãozinho, dizer que na política e na vida a gente precisa, enfim, ter acesso à informação, que não é fácil, porque muitas vezes a grande mídia ela trabalha para que a gente pense exatamente como eles querem que a gente pense. O Sócrates, lamentavelmente, faleceu muito jovem. Ele dizia, não querem que eu fume, que eu beba e que pense política. Ele falava, eu bebo, eu fumo e penso política. Tirando, digamos, eu quis fazer a frase inteira para dizer o seguinte, as pessoas não podem crer que a política é algo sujo. Tem sujeira? Tem. Mas eu vou fazer uma provocação. Qual é a instituição, seja civil, seja militar, seja religiosa, que não tem vício? Não significa, então, que é necessário ter.
Mas significa não desistir, porque a política é um instrumento que pode libertar e pode oprimir. Então, eu acho que nós devemos lutar para melhorar a vida de todos. Quem recebeu o deputado Arlindo Quinalha foi o Samuel Marchetti, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que explica. Samuel, a visão exposta aqui, principalmente depois dessa reportagem, bate com a visão que vocês têm do momento atual do Brasil? Com certeza, Jota. Nós somos frente nessa derrota que nós tivemos, né? Que foi naquele momento quando a reforma trabalhista foi rejeitada. E quando a reforma trabalhista, como em outras entrevistas ao teu canal eu já falei, ela ataca diretamente a economia do país, porque você tira direitos do trabalhador. E quando a gente luta por direitos do trabalhador, é ele ser bem melhor remunerado, é ele ter os seus benefícios, é ele ter a sua convenção coletiva, através do movimento sindical. E quando isso foi atacado, com certeza engloba um quadro geral. E esse quadro geral é isso que o deputado, é por isso que nós estamos trazendo ele aqui hoje, para fazer um bate-papo com a nossa diretoria e, através disso, passar esse quadro geral que está acontecendo no Congresso, né, e no país. E que os diretores nossos fiquem à parte também, né? Não só os diretores, mas isso aqui está aberto, nós chamamos também alguns trabalhadores e tudo. É importante que os trabalhadores começem a entender o que está acontecendo. Como a gente diz, para lá na frente a gente não cometer cagadas, né? No voto, nós temos o poder na mão. E a política, ela está dentro Às vezes as pessoas, mas o sindicato está misturando política. Não, o sindicato é política. O movimento sindical é política. Nós lutamos pelos trabalhadores. Nós lutamos para manter uma economia direta e indiretamente, né? Quando nós conquistamos PLR, o PPR dentro de uma empresa, é a gente tentando fazer a manutenção da economia. Então, nada mais que oportuno, nós temos aí conhecimento com vários deputados também, o movimento sindical, nós temos o nosso pessoal que luta lá também, mas ultimamente nós temos derrota porque não somos maiorias, né? É isso que nós queremos passar para a população, que nós precisamos de colocar as pessoas nossas lá dentro, para defender os nossos interesses, tá? O Quinalha é um deles, é um que faz parte da bancada, que com certeza está lá lutando pelos direitos dos trabalhadores. Ele votou contra a reforma trabalhista, votou contra a reforma da Previdência, é a favor da expansão nossa do movimento sindical para fortalecer mais a luta dos trabalhadores. Então, essas pessoas a gente começa a trazer para fazer essa explanação também em Sertãozinho, porque Sertãozinho é um quadro importante na nossa economia. Aqui nós temos, só no etanol, aí, na indústria de base que fornece para as usinas, nós temos muitos empregos aí que foram perdidos, tá? E temos que, sim, trazer pessoas que venham e ter compromisso aqui. Não muito político sobre isso, mas essa questão nossa é fortalecer a nossa base sindical também e fazer uma preparação dos nossos diretores e dos trabalhadores com um bom bate-papo sobre a atual conjuntura. Isso ele está aqui hoje. A sua mensagem ao trabalhador metalúrgico. Trabalhador, estamos aí, apesar de tudo que aconteceu, tentando juntar os cacos dessa reforma trabalhista, mas nós precisamos do apoio dos trabalhadores para que nós conseguimos avançar nas nossas lutas, tá? Mantenha-se unido, filie-se ao seu sindicato, independente da categoria, ao trabalhador geral. Fortaleça o seu sindicato, que é através dele, quando retira os seus direitos, que você precisa da luta. Então nós não podemos perder essa base. Samuel Marchetti e Arlindo Quinalha, deputado federal pelo PT, e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, falaram aqui no Direto ao Ponto e na Rádio Comunitária.